de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Oi, crianças! Primeiramente, um bom dia, um feliz sábado pra vocês. Então, queria fazer uma pergunta. Em algum momento, alguém já foi egoísta com você? Ou você é egoísta com alguém? Sabe, aquele momento que você não quis dividir aquele doce ou aquele brinquedo? Então, acontece, não é? Então, crianças, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele nos ensinou um monte de coisa. E uma delas é não ser egoísta. Sabe por quê? Porque quando ele esteve aqui, ele nos ensinou tudo sobre Deus. Tudo o que ele sabia, ele compartilhou com todo mundo. E um dos seus ensinamentos é uma oração bem especial, que é mais ou menos assim, ó. Pai meu, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia nos dai hoje. Opa, eu acho que tá um pouquinho diferente, né? Então, crianças, é que Jesus ensinou que até na hora de orar, nós não devemos ser egoístas, e sim orar por tudo e por todos. Então, lá no livro de Mateus e no livro de Lucas, está registrada a oração, que é mais ou menos assim, ó. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, galera, seguinte, crianças, quando vocês forem orarem, não se esqueça de orar por todo mundo. Claro que você pode pedir para que Deus cuide de você, que Ele te abençoe, mas não fique só nisso. Ore pela sua família, ore pelos seus amigos, pelos seus primos. Então, ore por tudo e por todas as coisas. E assim, não sejamos egoístas em nenhum momento. E, se possível, compartilhe sempre as boas novas e ensinamentos de Jesus, tá bem? Fique com Deus, um feliz sábado para vocês, aproveitem bem em família e até a próxima. Bom dia, feliz sábado a todos os irmãos. É muito bom poder estar aqui com alguns, né, de forma presencial, mas principalmente para você que também está aí na sua casa, ouvindo as mensagens de Deus, inicialmente aí com a história das crianças. É muito bom saber que você escolheu neste sábado estar na presença de Deus. Embora seja uma manhã chuvosa, mas com certeza Deus se agrada do seu louvor e Ele quer estar em contato com você. Gostaria de salientar alguns detalhes importantes, como nós estamos aqui de forma presencial, manter a devida distância. Conforme vocês já observaram, os bancos estão distribuídos de forma para que não haja tanto contato assim, embora a gente preferisse que fosse dessa forma, mas enfim, não é possível. E que se caso você está com seus familiares, não há problema, você pode sentar junto com a sua família. Mas se forem de famílias diferentes, então por gentileza que obedeçam então o distanciamento. Um outro detalhe importante, como nós estamos iniciando aqui de forma presencial, o Ministério da ASA pede para que você traga o seu quilo de alimento, porque com certeza existem muitas famílias carentes precisando.
Então, através da administração do Fernando, todos os sábados nós estaremos aqui, se Deus quiser, daqui para frente, de forma presencial. Então, você pode trazer o seu quilo de alimento para fazer, então, essa doação. E agora, sem mais delongas, vamos louvar o nome de Deus. E eu trouxe aqui, juntamente, para cantar conosco, a nossa professora aqui do Departamento Infantil, Raquel, que vai estar também louvando o nome de Deus. Então vamos juntos cantar o hino de número 350. 350, Eu pertenço ao meu Rei. Vamos louvar com todo o nosso entusiasmo, de todo o nosso coração. Pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Seu grande favor, e na glória perene estarei. Quero ouvir a igreja cantando. Eu pertenço ao meu Rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Todos juntos. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua grei. Você que está em casa, louve ao Senhor. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Na minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Na minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Com este pensamento, convido então nosso irmão e ancião Juarez, que nos fará a primeira oração deste culto. Oramos. Maravilhoso Deus e Pai, estamos agradecidos, ó Deus, por mais uma vez, em cumprimento com a Tua vontade e a Tua lei, estamos no Teu santo templo te adorando.
e também o fazemos nos nossos lares, nos nossos corações e nas nossas mentes. Obrigado, Senhor, por tu nos ter criado. Obrigado, Senhor, por ter morrido para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração. Esteja aqui nessa igreja, como em todas as igrejas em todo o mundo e também em todos os lares. Há pedidos colocados diante de Ti. Há agradecimentos colocados diante de Ti. Aceita-o, Senhor, e faça tudo conforme a Tua vontade. Esteja conosco na pessoa do Teu Santo Espírito e também dos Teus santos anjos. Esteja com o pregador que vai trazer a mensagem, que ela venha do Teu trono de graça e encha o nosso coração de amor, paz e verdade. Em Cristo Jesus. Amém. Bom sábado a todos, um privilégio estar aqui novamente na casa de Deus para louvar seu santo nome. Vou cantar um hino nesse momento e eu gostaria de convidar todos vocês a cantar juntos. É um hino bastante conhecido, tanto você que está em casa quanto vocês que estão aqui na igreja. Vamos louvar ao Senhor. Foi o que você... Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu,
vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém? Amém. Feliz sábado, meus queridos irmãos. Bom revê-los na casa de Deus nesse sábado. Também os nossos irmãos que estão nos seus lares, nas suas casas. Que bom a gente nos reencontrar e podermos adorar o nosso Deus. Gostaria de meditar nesse momento na palavra de Deus em Malaquias, no capítulo 3, o verso 10, um verso muito conhecido nosso, onde a palavra do Senhor nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Nós vemos aqui em Malaquias que Deus, ele especificou a maneira de como nós podemos demonstrar nossa fidelidade, como nós podemos agradecer por tudo aquilo que ele já fez e continua fazendo na nossa vida, na vida dos seus filhos. E ele mostra ali aonde nós devemos trazer, aonde nós devemos colocar essa demonstração, onde nós devemos devolver o nosso dízimo, onde nós devemos agradecer a Ele trazendo a nossa oferta, trazendo a casa do Senhor, para que a sua casa haja manutenção e para que também a obra do Senhor continue avançando e mais pessoas no mundo inteiro consigam ouvir a mensagem enquanto é tempo de graça. A igreja adventista, existem alguns meios de como nós podemos fazer isso. Alguns já têm o aplicativo 7Me, onde você pode ali baixar esse aplicativo e você pode fazer a sua transferência para a conta da igreja. Nós também temos a oportunidade através do depósito bancário. A igreja da Estalagem tem uma conta onde nós podemos fazer um depósito e ali você pode também fazer também a transferência para que a igreja também tenha os meios de manutenção. Outro meio é que os membros também, como alguns de nós vamos fazer agora presencialmente, você pode trazer aqui a igreja nesses momentos que nós temos das 10h30 às 11h30, para trazer aqui para a igreja, para as pessoas responsáveis dessa área, você adorar a Deus também através do seu dízimo e oferta. Se você, como muitos de nós até agora não tínhamos condições, eu até agora guardei já
2 meses, quase 3 meses, meu dízimo e oferta, e hoje eu estou trazendo. Se você não puder vir trazer, guarde no momento que você tiver a liberação, você pode adorar a Deus. Que Deus possa abençoar a cada membro desta igreja, a cada família, para que nós possamos usar esses recursos para abreviar a volta de Jesus e possamos estar com Ele lá nos céus. Deus abençoe, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. A salva está ali atrás, aqueles que estão presencialmente aqui podem ir ali e adorar a Deus nesse momento. Muito bem, conforme já foi mencionado aqui, este é um sábado para adoração e louvor ao nosso Deus, e para preparar então o nosso espírito aí, né, o nosso coração para a mensagem que ouviremos nessa manhã, vamos juntos louvar o nome de Deus com o hino de número 330, que tem como título Trabalhar e Orar. Este é o nosso ministério enquanto nós estivermos aqui nesta terra, trabalhar e orar para o nosso Senhor. Quero ouvir a igreja participando agora com todo o seu fervor. Vamos lá? Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar, orar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. mulheres. Todos juntos o coro. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, no poder do Salvador, e quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém. Deus seja louvado. E agora, nesse momento, gostaria de convidar o pregador dessa manhã, que é o nosso ancião aqui também da Igreja Jardim Estalagem, o Fábio. Que Deus te capacite, te abençoe e que tudo que tu venhas falar aqui seja para a honra e glória dele. Obrigado. Bom dia. Como vocês estão nessa manhã? Estão bem? Que bom, que bom. Bom, hoje nós temos que ser britânicos no tempo, né? Dizem que o tempo ruge como um leão ao derredor, procurando um pregador para devorar. Então nós temos que dar aqui ser um pouco mais rápidos. Mas é muito bom estar com vocês. Depois de tanto tempo, né, a gente sente falta da igreja, a gente sente falta desse convívio. Então que Deus possa se fazer presente, mais uma vez no nosso meio.
Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre diferença entre ser e estar. Diferença entre ser e estar. Aqui eu já combinei com o Cleiton, ele vai me informando o horário, né? Também aqui já fizeram um perímetro que eu não posso sair dele, porque senão eu fujo da câmera. Mais ou menos assim. Então eu vou tentar ficar nesse espaço de tempo e esse espaço físico também, tá bom? Diferença entre ser e estar. Ser e estar. Mas ser e estar o quê? Ser e estar cristão. Qual é a diferença entre você ser cristão e qual é a diferença entre você estar cristão? E eu gostaria de começar com o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Você decide. Você sempre decide. Sabe, a decisão está nas suas mãos. E isso é intransferível. E existe um caso clássico na Bíblia que aconteceu lá no Éden. Querem ver? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3. Gênesis, bem no iniciozinho, capítulo 3. Nós conhecemos a história de que Eva, ela deu um conselho para Adão. E junto com o conselho, um fruto. Coma. Não é verdade? Gênesis 3, ali versículo 17. Diz o seguinte: e Adão disse, isso Deus já dando uma sanção. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher. Sabe, o que é interessante é que Eva deu um conselho. Mas quem tomou a decisão foi Adão. Olha outro caso interessante. Vamos um pouquinho adiante ali em Gênesis 16. Olha só. Gênesis 16, versículo 2, no finalzinho do versículo. Olha o que diz. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Nossa, hoje eu vou ser apedrejado. Então você está me dizendo que é errado escutar conselhos, e principalmente das mulheres? Meu Deus, ainda bem que tem uma porta ao fundo aqui para mim poder sair. Queridos, a sentença que veio sobre a humanidade não foi pelo conselho de Eva, mas sim pela decisão de Adão. Essa é a questão. A gente pode ter conselhos, mas quem toma a decisão? Somos nós, porque a decisão sempre está nas nossas mãos. Querem ver um exemplo? Eu, por exemplo, a minha esposa, que deve estar me vendo agora. A minha esposa, ela me dá bons conselhos. Agora, nessas férias passadas, nós fomos para a praia, e eu já descobri que é perigoso ir para a praia, porque sempre acontece alguma coisa. E nós estávamos na praia de Magistério, e um casal de amigos nosso, que eles são professores, o Diego e a Camila, eles convidaram a gente para ir para Passo de Torres. E lá em Passo de Torres, para a gente ficar lá uns dias. E a gente acabou indo. Chegamos, saímos então de Magistério, nosso percurso, e fomos para Passo de Torres. E Passo de Torres é um lugar muito bonito. Chegamos, almoçamos, e o Diego, que ele é aventureiro, ele tem caiaque, bicicleta, prancha, tem de tudo que você possa imaginar. Ele pegou e disse assim, vamos para o Rio Mampituba para andar de caiaque? E eu disse, mas claro. Só que, queridos, eu sou um exímio nadador. Eu inaugurei o nado Titanic. Começa em cima, termina embaixo. Nado que nem uma pedra. E a minha mulher, como uma boa mulher, qual é o conselho que ela dá? Não vai, não vai. E eu disse, mulher, eu sou macho do Rio Grande do Sul. Eu vou. E nós fomos. Bom, na água a gente começa a ver a macheza do rapaz, né? Já foi uma tortura, uma novela entrar naquele negócio. Porque parece que ia virar o tempo todo. E depois que eu consegui entrar, quem me empurrava era o rio. Quem me empurrava era o rio. Porque eu ficava dando círculo, não sabia usar aquele negócio, ficava dando círculo no próprio eixo. Depois das tantas descobri como é que é. E se fomos.
A Isabelle estava na prancha com um único colete salva-vidas, com o Diego e eu no caiaque. Nós saímos, demos uma volta e fomos num lugar mais isolado. E o Diego, aqui dá para descer. Só que o Diego nada muito bem. Diego, biólogo. E estava lá e eu disse, dá para descer? Dá. E ele desceu. E eu, bom, sendo macho do Rio Grande do Sul, vou descer também. Foi a primeira vez que deu aquele blá, blá, blá. Engoli um pouquinho de água, que faz sentido, né? Faz bem. E voltei. E depois, quem diz que eu conseguia voltar para cima do caiaque? Nas 2 primeiras vezes que eu tentei do lado, o caiaque virou e pá, na minha cabeça. Eu saí com uma marca de ilhós na testa, por causa da corda. Aí eu descobri que tinha que ir por trás, mas pensa em voltar, em tentar subir. Uma tremedeira, disse, bom, agora eu vou ter que voltar a escorar nesse negócio. E voltei, né? Aí cheguei lá, minha esposa, né? Depois de algum tempo ela viu o medalhão que o cabelo cobria. E ela assim, quem é que deu o conselho? Ela, né? O que ela disse? Não vai. Mas quem decide? No outro dia, o Diego e a Camila disseram, não, nós vamos agora para o Morro dos Macacos, que é lá perto. Não sei se vocês já foram. Que passeio legal. Você chega lá, no passeio, né? E o Diego, como um bom biólogo, conhece bem. Você paga a entrada e aí vem os macaquinhos e toda aquela coisa. Só que antes de sair, o Diego disse assim, ó, vão de tênis, porque tem umas formiguinhas lá na trilha que nós vamos fazer. E a minha esposa disse assim, Fábio, vai de tênis. E eu, não. Macho do Rio Grande do Sul. Eu vou de alpargata ou chinelo. Decidi de chinelo porque era mais aberto. Começamos a trilha. Eu não vi a trilha. Eu só não vi a trilha porque as formigas não deixavam. Porque aquelas formiguinhas era um negócio assim terrível. O Diego foi à frente, né, biólogo, assim como o nosso querido irmão Tiago, analisando árvores com o pessoal lá na frente, sabe? E mostrando o ecossistema. E aí, nós indo, eu senti como, eu disse, pá, pisei no primeiro espinho ardido. Era a primeira formiga que me pegou. Aí estava eu lá, e daqui a pouco começou a subir, todo mundo lá na frente, e eu atrás correndo para lá e para cá, me estapeando, tentando tirar as formigas que já estavam subindo. E eu, Deia, me ajuda, as formigas. E ela, para que eu estou tirando a minha. E eu, tá bom. Quem é que decidiu? Eu decidi. Ela me avisou. No outro dia era sábado, guardamos conforme o mandamento. E no domingo, o Diego ele queria um parceiro para andar de caiaque. E ele deu 2 opções. Nós podemos ir num lago que era calmo e tranquilo, ou nós podemos entrar oceano adentro e ir até a Ilha dos Lobos de caiaque. O que vocês acham que nós decidimos? O que vocês acham? Macho tem que entrar oceano adentro. E eu digo, agora nós vamos. Queridos, 1h30 para conseguir chegar na Ilha dos Lobos, e fazendo força. 1 hora. Mas no caminho da ida, estava tudo tranquilo. E a Deia não saía das minhas palavras, ela disse, não, esse tu não vai. Eu digo, mulher, mulher, macho tem que ir. E nós começamos a ir. Só que aí aquilo no início estava muito bom, estava divertido. E lá pelas tantas, querido, com o balanço do mar, começa um enjoo. Mas enjoo. E eu estava indo enjoado. E, lógico, quando chegamos lá, o mar não parava. E aí lá, o meu estômago se revoltou. E eu chamei o Hugo. Na realidade, os 40 minutos de retorno, eu vim conversando com esse rapaz. Hugo. E pensando nas palavras da minha esposa. Não vai. É querer ser macho, né? Queridos, quando a gente voltou, eu já não sentia mais nada. Não sentia a perna,
eu tava sendo destroçado. Para vocês terem ideia, quem teve que tirar o caiaque do rio Mampituba, que é a entradinha que tu faz ali, foi a Camila e o Diego. E eu ficava em pé, ia para lá e para cá, e eu, meu Deus, eu estou passando mal, tá muito ruim, eu estou ruim. Pegamos no carro, sentei atrás do Diego, não, vamos embora, abri o vidro de trás e eu enfiei a cabeça para fora, parecia um jaguara, para pegar um ar, para ver se melhorava, estou passando mal. Chegamos lá, minha mulher, viu, eu te falei aquela coisa toda, que mulher sabe que nós já estamos ali, né, no bagaço, mas ela tem que falar. Estou passando mal. E aí ela disse assim, chegou com um remedinho, que até então eu não conhecia, o tal do Dramin. E ela disse assim, quanto tu pesa? Eu disse, 72 quilos. Queridos, ela me deu 2 colheres daquele negócio, 72 gotas. Eu sei que em 10 minutos eu já estava assim, ó, entrei em órbita. Eu passei a tarde toda tentando acordar. E não conseguia. E eu sabe, fazia força. Eu acordei depois das 10 da noite, torto, com fome, por causa desse remédio. Eu acho que, como a gente estava com a ideia de ir pro Canyon, ela pensou, agora ele não vai. E ela me dopou. Eu estou desconfiado que foi isso. Dramin. Cuidado com esse medicamento. Cuidado com a dose. 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. O que ela disse para mim? Ela disse, não vai, mas quem decide? Sempre somos nós. Qualquer um pode te dar conselho, um desconhecido, um amigo, um familiar, até Satanás pode te dar conselho, mas ele não pode decidir por ti. Quem decide é você. A decisão é sua, e pelo fato de você decidir, não há desculpas. Agora eu quero, para exemplificar, a gente entender o que é esse ser e estar, nós vamos estudar 2 profetas da Bíblia, rapidamente. Um desses profetas está no livro de Jonas, que é o próprio Jonas. Então nós vamos abrir lá, para entender o que é ser e o que é estar. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas, guardem isso, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me
ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Queridos, o que aconteceu aqui? Deus chamou um profeta com um propósito e uma missão. Jonas, ele deveria pregar para um povo específico, que não era muito fácil, a gente sabe, os ninivitas. Só que em vez disso, o que ele fez? Ele se desviou da vontade de Deus. Ele saiu, desceu a Jope e pegou ali um barco para Tarsis, indo ao oposto do que Deus havia pedido. Nisso veio uma grande tempestade, né? Jonas estava lá no porão dormindo, veio uma grande tempestade. Acordaram ele, tiraram sorte, descobriram que foi por causa dele que veio a grande tempestade, porque isso mesmo ele havia declarado. Jogaram ele no mar, a tempestade ela acalmou e um peixe engoliu ele. Sucintamente foi isso, ok? Agora nós vamos para o outro profeta que está lá no livro de Marcos, no capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Está escrito o seguinte: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra os barcos, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa dormindo, sob o travesseiro. Eles os despertaram, e lhes disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, este outro profeta enviado por Deus era o próprio Deus. Ele havia passado um dia em atividade. E aí ele entrou num barco, onde veio também uma grande tempestade. Foi despertado, acordou. E com seu grande poder fez aquela tempestade se acalmar. E repreendeu não só o mar, mas também aqueles que estavam com ele no barco. Este é o outro profeta. Agora, queridos, nós vamos comparar a grande semelhança de fatos e diferenças de atitudes entre esses dois profetas. Querem ver? Os dois foram chamados para um propósito, para o mesmo propósito, e para cumprir a mesma missão, que é pregar e salvar. Não foi para isso que os dois foram chamados? Pregar e salvar? Os dois passaram o dia em uma atividade árdua. Os dois passaram o dia em uma atividade árdua. Quer ver o que Jesus passou? Lá no livro Desejado de Todas as Nações, página 334, capítulo 35, intitulado Cala-te, aquieta-te. Está escrito o seguinte: todo dia, isso Jesus, ele ensinando e curando,
E ao baixar a tarde, as multidões se achavam aglomeradas ao seu redor. Ajudara dia a dia essas massas, mal detendo para tomar alimento ou ter algum repouso. Sabe o que Jesus passava os dias? Sabe o que Jesus passou fazendo aquele dia? Fazendo aquele trabalho que ele foi designado. E sabe qual é o trabalho árduo que Jonas passou o dia fazendo? Fugindo. 2 profetas com a mesma missão e o mesmo propósito, um cumprindo e o outro fugindo. Queridos, entendam, a essência de ser verdadeiramente um cristão é amar quem te enviou e para quem você foi enviado. Conseguiram entender? Para te ser verdadeiramente um profeta, você tem que ter amor. Olha o caso de Jesus. Por que Jesus fazia aquilo para as pessoas? Primeiro, porque ele amava a Deus, sendo o próprio Deus. E segundo, porque ele amava as pessoas. E Jonas amava? Queridos, amor é uma coisa muito complicada, mas é uma decisão. Jonas não amava a Deus, porque ele se virou contra as vontades de Deus. E Jonas não amava o próximo, porque ele não queria que aquele povo se salvasse. E a gente conhece a história. Jesus amava, Jonas não amava. Primeira coisa, um verdadeiro cristão, para ser, ele tem que ter amor. O amor, ele supera barreiras, ele supera medos e ele supera desconforto. E infelizmente hoje, isso é o que nós menos temos. Outro ponto interessante, os dois entraram num barco e foram dormir. Perceberam? Queridos, em algum momento, você vai se sentir cansado na jornada. Em algum momento você vai, no trajeto. Mas um verdadeiro ser cristão, ele não desanima. E não desanime. Recupera suas forças, mesmo que seja simbolicamente pelo sono, e siga em diante. Sabe por quê? Porque o importante é você estar no barco certo, indo para a direção certa. Isso que é importante, estar no barco certo, indo para a direção certa. Jesus sabia o que tinha que fazer, e ele estava indo para lá. E Jonas sabia o que tinha que fazer, e estava fugindo do seu compromisso. Outro detalhe interessante, Jesus quando entrou, ele dormiu na polpa. Jonas quando entrou, ele dormiu no porão. E é legal essa questão, né? Porque por razões funcionais, o equipamento de manobra de uma embarcação é na polpa. Então, por esse motivo, quem fica na polpa é o capitão. É o capitão. Sabe o que isso tem que dizer para mim e para você? Que se Jesus é o capitão do barco da sua vida, queridos, ele não vai afundar. Não vai. Jonas entrou e foi dormir no porão. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente foge de Deus, mais nós afundamos. Sabe o que é que se guardava num porão? Objetos e escravos. Parece que aquilo, né, o que dá a conotação de que muitas vezes nós nos tornamos escravos das nossas escolhas. Sabe? Jesus, se for o capitão da sua embarcação, ele não afunda. Outro ponto em comum, os dois entraram em uma tempestade e foram acordados. Os dois entraram numa tempestade e foram acordados. A tempestade veio tanto para um, para os que são, como para o outro, para os que estão. Mas qual é a diferença? A diferença é que, geralmente, quem envia a tempestade para os que são, é o inimigo, para destruir. Mas quem envia a tempestade para os que estão,
é Deus para resgatar e salvar. Lembra que no Jonas, na história de Jonas, que o Senhor, está escrito lá, o Senhor enviou a tempestade? Por que Deus enviou a tempestade? Para matar Jonas? Se fosse por isso, em vez de ter mandado um grande peixe, ou um peixe, teria mandado um tubarão, concordam? Porque se ele não morresse afogado, pelo menos seria devorado. Por que isso aconteceu? Porque Deus queria resgatar Jonas. Isso, resgatar. Nossa, o tempo ruge. E interessante também que aqui a história se cruza. A história se cruza, porque o mesmo Jesus que acalmou a tempestade no barco com os discípulos, foi exatamente o mesmo que acalmou a tempestade de Jonas. Exatamente o mesmo. Mas me diga uma coisa, por que nós temos a sensação, isso é uma coisa para nós, por que nós temos a sensação que diante da tempestade de problemas da nossa vida, a impressão que temos é que parece que Jesus continua dormindo e não está atento às súplicas? Senhor, não te importa que pereçamos? Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente sente isso? Diante da tempestade de problemas, nós temos essa impressão? Queridos, Jesus nunca prometeu que no barco dele não teria tempestade de problemas. Tanto é que o único que morreu de morte natural, que esteve naquele barco, foi João. Nenhum outro morreu de morte natural. Você está na tempestade, mas Jesus está com você. E para entender isso melhor, de o que é Jesus estar, a gente tem que entender qual é o valor que Deus tem, ou que nós temos para Deus. E o valor que nós temos para Deus, a gente vai ter que atribuir ao amor. E o amor que mais se expressa isso é o amor de mãe. Você quer entender que valor você tem para Deus? Você vai ter que comparar um amor de mãe. E o amor de mãe é interessante, porque Deus, eu já falei em algum momento isso aqui, Deus instalou alguns dispositivos na mãe que só Ele tem. Vocês já pararam para pensar? Deus instalou alguns dispositivos só nas mães que só Deus tem. Quer ver uma coisa, por exemplo, sensor anti-mentiras, lembram disso? Qual é o filho que consegue enganar uma mãe? Sabe aquele filho que vem da escola e a mãe diz, filho, você está bem? E ele disse, tô. Opa, guri, para aí que tu não está bem. Uma mãe, você não consegue enganar, não consegue mentir. E Deus, queridos, Deus sabe de tudo que você está passando. Outro dispositivo, frequência vocálica. Se tiver num ambiente 1000 pessoas fechadas e tiver uma voz lá se destacando entre as outras, a mãe reconhece. A mãe reconhece no meio de uma multidão. E Deus, olha o que o pensamento diz. Mais de 7 bilhões de vozes no mundo, e Deus não confunde a sua ao ouvir. Quer ver outro detalhe? Visão em outra dimensão. Mãe tem visão em outra dimensão. Sabe aquele filho que nasce com cara de joelho? Feio que dói. As pessoas olham e não tem o que dizer. A mãe olha para aquela criança e diz o quê? Que lindo! E a criança é horrorosa de feio. Que lindo! Aí tu diz isso e parece que eu estou escutando algumas mães dizerem, isso pode ser com o filho dos outros, mas o meu era lindo. Não é? Mãe é assim. Isso porque teu filho tem muito mais valor para ti do que os outros. E pior não é, a criança cresce e não perde a cara de joelho. E a mãe continua achando lindo. Misericórdia. E Deus, queridos, você é a coisa mais linda que Deus tem. Você nasceu da sua mãe, mas foi criado por Deus. Transfiguração, olha que poder é esse. Transfiguração. É quando a mulher, e isso é herdade de Deus, é quando a mulher sai do estado mulher
e vira estado leoa. Quer ver? Mexe com o filho. O único que pode brigar com ele é a mãe. E às vezes não deixa nem o pai brigar, para chamar atenção. Leoa. Transfiguração. E Deus, se precisar esvaziar o céu para te proteger, ao teu socorro, Ele faria isso. Socorro presente, essa toda mãe tem. Socorro presente, sabe quando um filho cai, se machuca, se envergonha? Você já percebeu que a mãe, ela vem, ela se ajoelha e fica no mesmo nível da criança, para lhe poder ajudar, confortar e auxiliar? Você percebeu que Jesus fez a mesma coisa? Jesus desceu o nível, justamente para estar perto da sua criatura, dos seus filhos, para poder auxiliar, ajudar. É a forma que Ele encontrou de cuidar de você, de sarar as suas feridas. É assim, querido, Deus te ama. Ele nunca ambicionou estar acima da humanidade. A única vez que Ele esteve acima da humanidade foi quando Ele foi pregado numa cruz de madeira. Diante disso, você foge ou encara? Isso é para nós. Diante disso, desse grande amor, você foge ou encara? Não, eu quero fugir, eu quero ser que nem Jonas, eu quero só estar. Continua na sua vida de hipocrisia, achando que é cristão. Agora, se você quer ser cristão, quer tomar o exemplo de Jesus, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Primeiro, você tem que amar a Deus e ao seu próximo, mesmo que o seu próximo seja um mala, você tem que amar ele. Se você quer ser cristão, você tem que cumprir a missão, mesmo que você tenha medo e vontade de fugir. Se você quer ser cristão, você vai entrar em tempestades, e isso é inevitável. Mas você também tem que ter a convicção de que o capitão do seu barco é Jesus. Querido, se a sua vida foi transformada em pó, coloque nas mãos daquele que consegue transformar pó em vida. Que se tem alguém que pode restaurar isso, é Ele. Eu sei que meu tempo acabou, mas eu preciso passar um vídeo. Tomara que o pessoal de casa consiga assistir também. Preste atenção no que é ser cristão. Esse vídeo falou muito comigo. Espero que fale com você também. Pode passar, por favor? Nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher, renunciar à fé, ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar, e no frio gelado desse lugar, posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei
pois a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E a vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado. Eu fui chamado e me entreguei de coração. Queridos, nós fomos chamados por Jesus. Só que quem decide se você vai ser ou estar é você. A decisão é sua. Foge ou encara? Cristo sabia muito bem o que estava fazendo. Ele é o verdadeiro significado do que é ser. No outro dia, se você ler a sua Bíblia, ele vai estar na terra dos Gadarenos, cumprindo a missão. E Jonas vai estar na barriga de um peixe, sendo digerido pelas suas más escolhas. Que possamos verdadeiramente aceitar o chamado e ser semelhante a Deus. Esse é o nosso propósito na face dessa terra. Vamos nos colocar em pé e orar? Querido e amado Deus, amantíssimo Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos mais uma vez nos reunir para falar do teu grande amor. Pai, o Senhor foi o maior exemplo, Senhor, do que é amor. Sabemos para que possamos ser verdadeiramente teus discípulos, temos que amar, Senhor. E muitos corações não habitam amor. Então, Pai, por favor, nos ajude, Pai, a desenvolver o amor, a ir na fonte de poder e amor, Senhor, para que a gente possa amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, para que a gente possa nos sacrificar, para que o Senhor possa voltar, Deus. Que a gente possa cumprir a missão, Senhor, na face dessa terra, Deus. Mesmo sabendo que vamos enfrentar grandes tempestades. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos buscou, nos resgatou. E agora, Pai, estamos aqui, em pé, em reverência,
e uma forma de dizer que nós vamos sair para resgatar outros. Fique conosco, Pai. Perdoe mais uma vez os nossos pecados. Tudo isso te pedimos e agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Agradecemos ao Fábio pela bela mensagem que nos trouxe nessa manhã. E lembrando que sábado que vem continuamos nesse mesmo sistema. Lembrando também que a Noemi vai estar organizando, né? Se você estiver interessado em participar de forma presencial, então deixar de forma agendada com a Noemi o seu nomezinho ali. E agora, para a saída dos irmãos que estão aqui presentes conosco, vamos sair de forma ordenada, né? Família por família, até para nós evitarmos e termos esse momento aí de distanciamento conforme a lei nos orienta. Correto? Então, um feliz sábado para você. Agradecemos também a sua participação aí de forma virtual. Um abraço e até o nosso próximo sábado. Estou